111. Regressor Instruction. Capítulo 551. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Aguentem firme. Aguentem firme. Só temos que aguentar e vamos sobreviver. Fiquem atentos. Aguentem firme. Temos a vantagem. Que é a merda. Morram, morram. Seus desgraçados. Ah! Não recuem. Se dermos as costas, já era. Mantenham a formação. Não tenham medo, desgraçados. Ataquem. Ataquem. A gente consegue. É moleza. Que há? Levanta o escudo, seu porco maldito. Levanta o escudo. Oxe. Meu braço. Meu braço. Ah! Socorro, me ajudem. Ah! Não vão lá salvar. Não saiam da formação. Merda. Eu disse pra ficarem na posição, seus idiotas. Desgraçados burros. Idiotas incompetentes. Mantenham a formação. Vou matar todos vocês se não ficarem na formação. O grupo estava completamente cercado por monstros. Não pude deixar de morder os lábios ao ver tantos monstros ao redor deles. Eles estavam resistindo, mas eram poucos. Os monstros estavam sendo mortos, mas os aguis pareciam infinitos. Merda. Desgraçados burros. Escutem. Vocês são irritantes. Pensei em brandir minha espada e atacar os monstros por trás, mas minhas pernas não se moviam. Como se estivessem congeladas no lugar. Ah! Vou morrer. Sabia que morreria se fosse lá não. Certamente aqueles monstros me encontrariam e me matariam se eu fizesse qualquer barulho. O grupo ainda resistia por causa da formação, mas eu estava sozinho. Não tinha um escudo para bloquear ataques, e não estava na melhor condição. Minha perna estava ferida e meu braço esquerdo não se mexia. Eu não tinha energia, então seria suicídio se eu fosse lutar. Se alguns dos monstros que esperavam a vez se voltassem para mim, morreria. Seria destroçado sem que eu pudesse ajudar o grupo em apuros. Minha respiração ficou irregular e meus braços tremiam. Eu realmente queria fugir para garantir minha sobrevivência, mas também queria salvá-los. Afinal, seres humanos deveriam ajudar uns aos outros. Tenho que salvá-los. Jung me salvou, então eu tinha que retribuir o favor. Mas acho que ele não é o Jung. A voz parecia um pouco diferente. Na verdade, eu não lembrava bem da voz dele. O jeito de falar parecia familiar, mas havia chance de que o grupo em apuros não fosse Jung e seus companheiros. Não conseguia confirmar suas vozes porque os monstros faziam muito barulho. Comecei a pensar que não deveria justificar as coisas e que deveria ajudá-los, mesmo que fossem estranhos. Afinal, era o certo a se fazer. Infelizmente, minhas pernas não se moviam. Fiz contato visual com um dos membros do grupo. Eu não vi o rosto dele, mas certamente nossos olhares se encontraram. Ele parecia aliviado, como se tudo fosse ficar bem agora que eu estava aqui. Tenho que ajudá-los. Esse socorro. Eu posso lutar com eles. Isso mesmo. Só cheguei até aqui por causa do Jung. Eu posso. Lutar como? Lute com eles, seu idiota. Vamos. Juntos. Meu corpo me decepcionou. Ele traiu meus pensamentos porque se virou e fez minhas pernas correrem o mais rápido possível. Tentei justificar minha fuga dizendo que não estava em condições de lutar, mas eu estava apenas fugindo daquele inferno. Ah, hectares, Hugo. Idiota. O sangue escorria do pano em volta da minha perna, mas minhas pernas não paravam de se mover. Kim Sung, seu idiota. Covarde, covarde. Você merece morrer. Você merece, praguejei. As lágrimas nos meus olhos tornavam tudo embaçado. Eu não conseguia descrever minhas emoções, mas uma coisa era certa. Estava aliviado por não ter tomado a decisão de ajudá-los. No entanto, eu não conseguia parar de chorar. Eu era um idiota e um desgraçado covarde. Eu não merecia viver e não conseguiria dar um passo à frente depois de tudo isso. Eu traí e abandonei meu benfeitor. Abandonei ele assim como abandonei aqueles que clamavam por ajuda enquanto eu estava naquele lugar. Traía eles e a mim mesmo. Uma parte de mim dizia que já era hora de parar de correr porque eu já estava em um lugar seguro, mas outra parte estava apavorada, dizendo que eu tinha que correr um pouco mais e garantir que sobreviveria a tudo isso para continuar. Logo, parei de correr.
Olhei ao redor e vi que já estava bem longe do inferno que abandonei. Contudo, continuei avançando. Eu não sabia o motivo, mas não me sentia confortável apenas parado. E foi quando vi uma seta tênue no muro. Ah! A seta que eu não tinha visto antes. Ele não me esqueceu. Parecia que ele sabia que eu o estava seguindo. Lágrimas encheram meus olhos novamente e apertei minha espada enquanto mordia os lábios. Eu não conseguia pensar em mais nada e, de repente, me vi correndo de volta para o inferno que havia abandonado antes. Ah! Hectares! Ele tem que estar vivo. Ah! Hectares! Hectares! Tenho certeza de que eles ainda estão lutando. Tenho certeza que ainda estão vivos. Jung. Jung. Tenho certeza de que ele está vivo. Por favor. Por favor, esteja vivo. Por favor, esteja vivo. Por favor. Por favor, eu suplico. Por favor, esteja vivo, suplicava. Tenho certeza de que ele está vivo. Por favor, eu até consegui uma nova classe. Vou dizer que vou lutar com ele. Sim, vou fazer isso. Esses seus desgraçados. Desgraçados. Brandi a minha espada. Pensa. Decidi decapitar. Eu preciso pensar. Ah! Que é. Eu não deveria parar de balançar minha espada. Tinha que decapitar com um único golpe porque não podia deixar minha espada ficar presa na carne deles, e também não podia deixar que me impedissem. Não posso me dar ao luxo de pensar em mais nada. Deve ser fácil. Eu consigo ver tudo. Seus desgraçados. Jung. Jung. Estou aqui. Aguentem. Só mais um pouco. Que há? Os monstros me atacavam de todas as direções, mas eu desviava com alguns passos para os lados. Eu consigo. Eu era mais ágil e forte do que eles. Você tem tudo na cabeça. Sabe como brandir, como desviar, como bloquear e como usar uma espada. Pensando bem, não era tão difícil assim porque eu já tinha feito isso várias vezes em um jogo. Sim, eu só precisava pensar em tudo isso como um jogo. Só tinha que pensar que estava apertando um botão para ativar uma habilidade, mas em vez de apertar um botão com o dedo, eu tinha que fazer isso com o corpo. Decapitei um monstro no meu flanco esquerdo. Dei um passo para trás e desviei de um monstro que visava minha perna, mas não parei de me mover. Precisava continuar me mexendo, ou eles me cercariam. Decidi fazer exatamente isso, e continuei me movendo enquanto matava os monstros. Não era tão difícil já que minha espada tinha um alcance maior do que os braços deles. Eu só tinha que garantir uma certa distância entre mim e os monstros. Se eles conseguissem cruzar-se esse limite, eu os apunhalava com minha adaga. Meu rosto estava encharcado de sangue desses monstros, mas eu não tinha o luxo de limpar. Comecei a ficar sem fôlego, mas precisava continuar. Era difícil. Meu coração parecia que ia explodir, mas suportei a dor gritando. Ah! Desgraçados. Venham. Desgraçados. Jung. Jung. Estou aqui. É o Kim Sung. Kim Sung. Estou aqui. O Kim Sung de 22 anos está aqui. Eu posso ajudar. Vou ajudar. Infelizmente, às vezes as coisas saíam erradas, e minha espada ficava presa ao tentar decapitar um monstro. No entanto, eu reagia rapidamente e o chutava para longe. Então, colocava mais força no meu golpe, girando a cintura. Tracei um outro grande arco com a espada, e a cabeça do monstro caiu no chão com um baque surdo. Não posso ficar parado. Sou mais ágil. Sou mais ágil. Um pouco mais ágil. Sou mais ágil. Se eu for ainda mais ágil, ficarei rápido demais para pensar nos meus movimentos. Não importa. Eu não precisava pensar. Só precisava ser mais rápido e balançar a espada ainda mais rápido. A agilidade aumentou em 1. Também não precisava pensar onde meu golpe deveria acertar. Eu era mais rápido que eles, então podia apenas retrair minha espada e desferir outro golpe. A agilidade aumentou em 1. Decidi abandonar a prioridade de alvo não. Decidi abandonar todos os processos de pensamento. Só precisava confiar nos meus instintos. A informação que eu precisava já estava na minha cabeça, então pensar nas próximas ações só vai me atrapalhar. Seria bom se alguém me dissesse onde e como eu deveria balançar a espada, mas eu não tinha ninguém assim. Felizmente, isso não importava realmente porque eu era mais rápido que esses monstros a ponto de eles não conseguirem mais me acertar. A agilidade aumentou em 1. Seus desgraçados.
Escórias, você obteve uma nova classe. Jung. Jung. Jung, você obteve a classe de espadachim de rank comum. Sou mais ágil. Sou mais ágil. Novos conhecimentos preenchiam minha mente, tornando minha espada ainda mais afiada. Meus movimentos também se tornaram mais aperfeiçoados. Meus membros estavam pesados devido ao esforço, e estava ficando difícil me mover, mas eu não parava. Ver o número de monstros diminuir me motivava, e estava certo de que as pessoas que ainda lutavam sentiam o mesmo. Tinha certeza de que estavam esperançosas. Ainda havia 10 monstros no meio do recinto. Vi uma abertura e fui até lá. Sentia como se meus pulmões fossem sair pela boca devido ao esforço, mas insisti em brandir minha espada. Depois de eliminar os últimos, finalmente pude olhar de perto para o grupo. Jung. Jung. Sou eu. Estou aqui para salvar vocês. Os sobreviventes estavam enterrados sob uma colina de cadáveres de monstros, então eu tinha que tirar os cadáveres um por um. Jung. No entanto, não ouvi nenhuma resposta. Jung. Jung. Vi alguns corpos irreconhecíveis enterrados sob os corpos dos monstros. Ah! 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 As expressões deles eram miseráveis e distorcidas. Seus olhos sem vida me encaravam, parecendo perguntar por que os abandonei e fugi. KGH. Por que eu fugi? Eu sinto muito. Elk. Sinto muito. Sinto muito. Por que não pude ser mais corajoso? Elk. Elk. Por que eu fugi? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Os corpos eram irreconhecíveis. Todos pareciam um monte de carne humana, e pensei que talvez ele não estivesse nesse grupo, mas... Ah! Vi um corpo segurando um saco, e tudo o que pude fazer foi chorar com ele nos meus braços. Elk. KGH. Até a próxima, se você ainda estiver vivo. Jung. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Venha me encontrar se estiver disposto a se juntar a mim. Ag. Ah. Jung. Ele não respondeu. Ah. Regressor Instruction capítulo 552 Então. O que aconteceu depois? Não sei ao certo. Sinceramente, não lembro mais dos detalhes, já faz muito tempo. Só lembro de vagar até a Guilda Azul me encontrar. O grupo de ataque à masmorra naquela época. Já tinha um grupo de ataque naquela época. Sim. Não sei se você se lembra, mas tinha um cara chamado Jung Jinwoo. Ah, aquele assassino maluco. Isso mesmo. Lei Kishu e Jung Jinwoo montaram um grupo de ataque. Foi assim que eles passaram pelo tutorial da masmorra. Claro, não foi da maneira mais convencional. Pelo que ouvi depois que saímos do tutorial, eles juntaram os outros que estavam escondidos e os usaram como sacrifícios. Isso não vai se repetir, mas... Jung Jinwoo não se juntou a nenhuma guilda. Ele acabou se tornando o líder da Brigada Assassina, que impactou negativamente no continente. Ele ficou famoso, mas lembro que seu fim foi um tanto trágico. Então, tive que matá-lo enquanto avançávamos na masmorra tutorial, e foi por isso que fomos juntos. No fim, Yoo Seokuo conseguiu te ferir porque eu saí, mas eu precisava cuidar de Jung Jinwoo. Afinal de contas, aquele cara era um psicopata. Estou um pouco curioso sobre como ele morreu. Então, o que aconteceu com ele na sua vida passada? Ele foi traído. O quê? Ele morreu tragicamente ao cair em uma armadilha preparada pelos próprios companheiros. No final, quem o matou foi uma guilda de Lindell, mas acho que foram o homem e a mulher mascarados que o levaram à ruína. De qualquer forma, Jin Cheong, o invocador de demônios. E ele fazia parte da Brigada Assassina. Não sei ao certo, mas tenho certeza de que houve uma luta de poder dentro da brigada. O criminoso da época, ele não passava de um fantoche de Jin Cheong. NT, Jin Cheong, Jin King. Não estou entendendo muito bem. É difícil assimilar todas essas informações. Enfim, Jin Cheong. Sim, ele era o pior tipo de pessoa. Na verdade, acho melhor contar isso posteriormente. Ele apareceu após o final miserável de Jung Jinwoo. Enfim, Jung Jinwoo foi morto por centenas de flechas. Ele gritou e chorou sangue enquanto sorria para o céu. Suas últimas palavras foram um lamento por não ter conseguido matar mais uma pessoa. Ele era um pouco assustador. Esse cara está falando sobre Jin Cheong enquanto estava contando sobre si mesmo. E ele disse que isso aconteceu posteriormente. Desculpe,
Acho que te confundi. Não, tudo bem. Era uma história interessante. Descobri através de Kazugano Yuno que o invocador de demônios Jin Cheong e Jung Jin eram bem próximos, mas quem diria que Jin Cheong o trairia no final? Não posso deixar de pensar que isso era uma atitude típica de vilão que levou a humanidade para o inferno em sua vida passada. Provavelmente, não havia outro lixo sangue frio no mundo, alguém que desconfiasse de todos e estivesse disposto a trair seus próprios companheiros para alcançar seus objetivos. Ainda bem que cuidamos deles cedo. Sentia-me aliviado por termos conseguido nos livrar desses dois vilões assustadores. Se esses dois ainda estivessem vivos, não poderíamos relaxar como estamos agora. Vou parar de pensar neles, já que vou continuar ouvindo sobre eles de qualquer maneira. A vida passada de Kim Il-sung era mais interessante que a deles. Ele é definitivamente talentoso. Não sei se ele estava se exibindo ou não, mas o fato de ter conseguido matar dezenas de aguis durante sua primeira e segunda mudança de classe mostrava que ele era habilidoso. Ele obteve o conhecimento necessário para a classe, mas usou esse conhecimento instantaneamente a seu favor como se fosse instinto. Acho que ele acabou despertando por causa da morte de Seo-young. Foi um alívio que Seo-young morreu heroicamente, pois foi uma lição de vida para Kim Il-sung. No entanto, o que me intrigava era por que Kim Il-sung não decidiu procurar por aquele Young ao regressar. Tenho certeza de que ele tentou, mas provavelmente não tinha certeza porque não sabia como Seo-young era. A única coisa que Kim Il-sung sabia era a voz de Seo-young, e é bem provável que ele não tenha ouvido claramente a voz de Seo-young. Ou seja, Kim Il-sung provavelmente decidiu largar mão da ideia de procurar Seo-young porque seria irrealista. Também havia a possibilidade de que Kim Il-sung simplesmente tivesse esquecido disso. Quanto àquele Young que você conheceu. Tentei encontrá-lo enquanto fazia o tutorial, mas não foi fácil. Corri feito louco e fiquei naquela caverna da qual nem me lembro. Então ele realmente tentou encontrá-lo. Certamente ele está vivo em algum lugar. Não tenho certeza, mas não acho que ele seja o tipo de pessoa que morre facilmente. E, além disso, o número de monstros em comparação com minha primeira vida diminuiu. Então, era por isso que você estava andando por aí sozinho. Sim. Não que eu estivesse explorando a masmorra só por esse motivo, mas... De qualquer forma, entrei para a Guilda Azul. Recebi menos atenção porque não fui para a equipe de ataque. Mesmo que tente esconder, suas habilidades acabam aparecendo. Tenho certeza de que logo perceberam que ele era um talento oculto enquanto treinava com os novatos. Recebi propostas da Shire e da Park Eon-jou, mas optei pela Guilda Azul. O principal motivo foi que nenhuma outra guilda se comparava realmente à Azul. A Lei Sangue também me ajudou muito. Como você já deve saber, a Guilda Azul estava numa situação complicada na época, e passamos por muitas dificuldades. A situação ficou ainda pior quando Lei Seo trouxe Tsuota. Foi aí que a Primeira Guerra começou. O quê? Foi um caos total. A batalha entre Celia e Lindell foi a Primeira Guerra, apesar de não ter durado muito. Eu achava que o país democrático iria intervir, mas isso não aconteceu. Faz sentido. Certamente Tsuota tinha o controle total sobre o país democrático naquela época. Parecia que ele também tinha muita influência sobre o Vaticano, e tenho certeza de que ele fez de tudo para minimizar a intervenção do país democrático. Não fazia sentido o país democrático, o antigo império na época, não interviesse adequadamente, mas, ao menos, conseguiram reduzir a influência dos aventureiros. Não posso dizer que foi uma decisão errada do antigo império. Charlie e o imperador provavelmente estavam no comando do antigo império, então fica a dúvida se essa foi uma jogada calculada da parte deles. No entanto, essa escolha acelerou a guerra com a República. Jin Cheong, aquele lixo, não ia perder uma chance dessas. Resumindo, a primeira vida de Kim Il-sung foi um inferno de batalhas intermináveis. Uma guerra contra Celia, o surgimento da Brigada Assassina, a guerra com a República e o aparecimento do lixo mascarado Jin Cheong provavelmente aconteceram nessa época também. Kim Il-sung deve ter voltado no tempo depois de passar por todos esses eventos. Era tudo o que eu sabia. Tenho certeza de que ele entrou em várias masmorras entre esses acontecimentos, mas o caos nunca parava. Estava curioso para saber quando Park Deok-gun morreu, mas, pelo desenrolar da história, isso poderia ter acontecido entre a guerra com Celia e o surgimento da Brigada Assassina. Eu queria mais detalhes,
Mas diferente do que eu queria, o sol já estava nascendo. Ficamos acordados a noite inteira. De uma coisa tenho certeza, muita coisa mudou desde que você entrou na Guilda Azul, disse Kim Sung. Ah! Não fomos à guerra com Celia, e à luta de poder entre o Vaticano e o Império. Nos livramos de Itu Sota rapidamente e conseguimos dar um fim em Jin Cheong. As nações consolidaram suas forças e se uniram rapidamente. Tenho certeza de que já estaríamos em meio a uma guerra continental se não fosse por você. Só acabou acontecendo desse jeito. Você não tem ideia de como sou grato. Depois da guerra com Celia, assumi o comando da Guilda Azul. Foi exatamente nesse momento. Foi quando Kim Sung começou a ganhar tanta influência quanto poder. Vou explicar a guerra entre Celia e Lindell em detalhes depois, mas me tornei o mestre da Guilda Azul logo após a guerra. Tivemos muitas baixas de ambos os lados, e muitos membros da guilda morreram. O Império tentou mediar a situação, mas só começou a agir depois da guerra. Se não fosse pela morte de Itu Sota, a guerra poderia ter se prolongado, e muitas mais pessoas teriam morrido. O que aconteceu com Itu Sota? Eu mesmo o matei. Podia ter morrido naquele confronto, mas tive sorte. Quero saber os detalhes. Esse cara é realmente incrível. Mesmo que tenha crescido rapidamente por causa da guerra, isso não significa que ele se tornou mais forte que Itu Sota. Se minha memória não me falha, a agilidade de Itu Sota já era 99 na época. Kim Sung era um gênio, mas tenho certeza de que sua agilidade naquela época estava bem abaixo de 80. Sua revelação foi ainda mais surpreendente porque eu havia visto a velocidade de Itu Sota. Kim Sung estava certo, ele realmente teve sorte. Minha curiosidade só aumentava com o passar do tempo. Gostaria de saber mais sobre como Kim Sung transformou a Guilda Azul em uma das melhores de Lindell. Kim Sung certamente ficou famoso após a guerra, e tenho certeza de que muitas pessoas investiram na guilda. Infelizmente, Kim Sung era um mestre de guilda tão competente, e sua vice-mestre na época Lei Sang-hee, também deixava a desejar. Pensei mais um pouco e assenti. Não sei exatamente quanto tempo a guerra durou, mas se minha suposição estiver correta, acho que foi nessa época que Juijin entrou na guilda. O incidente do denunciante em Castle Rock coincidia com o fim da guerra. Tenho certeza de que levou mais tempo para a guilda se tornar uma das melhores de Lindell porque não tinham membros competentes como Kim Yeon, mas conseguiram mesmo assim. Acho que ele concluiu uma masmorra de rank épico. Conquistar uma masmorra de rank épico naquela época era o suficiente para chamar a atenção de muita gente. Passamos por muitas dificuldades, mas graças à entrada da senhorita Ijin na Guilda Azul, a guilda cresceu muito. Entendi. Então foi por isso que você nomeou a senhorita Ijin como secretária-chefe assim que ela entrou. Perdão por isso. Foi também para tirar um pouco da responsabilidade de você, mas ela era alguém em quem eu podia confiar. Eri e Ayan também faziam parte da guilda. A senhorita Ayan não fazia parte da Guilda Azul. Na época, acredito que ela tenha se juntado à Guilda Mágica. Após a guerra, Jin Cheong enganou para que tirasse a própria vida. Vi Kim Sung observando minha expressão enquanto falava, então ele deve ter notado minha expressão estupefata. Aquele desgraçado. Praguejei. Kim Sung ficou tenso. Regressor Instruction capítulo 553 Kim Sung começou a entrar em pânico, como se tivesse falado algo que não devia. Ele estava compartilhando tudo o que podia depois de me contar sobre o que enfrentou na masmorra tutorial em sua primeira vida, então possivelmente tenha soltado isso sem pensar. Provavelmente, ele achou que foi indelicado, já que Jungaia e eu estávamos juntos. Não era à toa que ele estava em pânico, pois basicamente disse: Ei, um canalha na minha vida passada induziu sua namorada para que ela se matasse. Foi terrível, e também encontramos sinais de que ela foi abusada por aquele desgraçado. Claro, isso aconteceu na vida passada de Kim Sung, mas ainda assim ficamos em silêncio quando ele mencionou a morte de Jungayan. Ponto. Então é por isso. Entendo. O quê? Jin Cheong demonstrou interesse por Aya e até deu um bilhete para ela. Na época, achei que ele estava só interessado nas habilidades dela como maga, respondi. Tenho certeza que ela teria caído na artimanha dele novamente se não tivesse conhecido você. Enganar as pessoas sempre foi o forte dele. Como ela morreu? E ela teve uma overdose no quarto,
e a encontramos morta. Não vimos sinais de violência, então achamos que foi assassinato. Nossa, Jung Sung. Você está mesmo tentando ser atencioso. Descobri o que aconteceu pela carta que ela deixou, ele acrescentou. Jungayan se enforcou. Kim Sung estava apenas sendo cuidadoso ao evitar os detalhes. Acho que isso esclarece qualquer mal-entendido, né? Lee Kyong morreu na masmorra tutorial em sua primeira vida. Kim Sung não tinha mais suspeitas sobre Lee Kyong. Acho que ele deixou de suspeitar no momento em que os demônios decidiram me raptar, mas eu realmente queria gritar de alegria ao confirmar isso. Jin Cheong, mencionei. Eu realmente não conseguia entendê-lo. Ele foi o maior inimigo da humanidade. Yaira Noona. A rainha mercenária desapareceu durante a guerra, mas o que sei é do anúncio da Guilda dos Mercenários Vermelhos. Estou convencido de que ela morreu durante a guerra nas mãos de Jin Cheong, a senhorita Yi-Jin, e meus companheiros. Eles morreram. Ele os matou. Ah, é estranho. Definitivamente não aconteceu nesta linha, mas... Desculpe. Acho que te assustei. Não, na verdade estou agradecido por você ter me contado, e eu sabia que seria assustador. Posso lidar com esse tipo de choque também. Eu estaria mentindo se dissesse que estou confortável, mas... Não acho que essas coisas vão acontecer desta vez. Quero abraçar Aya, Eira Noona, e todos os outros quando voltarmos. O que diabos aquele invocador de demônios era? Ele provavelmente estava tentando se vingar da humanidade, ele interrompeu. Vingar? Não tenho certeza, mas ele definitivamente era um inimigo da humanidade, e foi ele quem trouxe danos ao continente. Ele cobriu uma cidade inteira com uma praga e infectou seus aliados. Ah! Assim como Jung Jinho frequentemente abandonava as pessoas, ele enganou todo o continente usando e abandonando tanto inimigos quanto aliados. Tentei descobrir seu motivo, mas não consegui. Você tentou descobrir? Sério? Foi por isso que você fez isso? Fiquei apreensivo, então decidi dizer. Acho que ele não tinha um motivo. Não acho que pessoas comuns como nós entenderiam pessoas como ele. Especialmente você, Sr. Eun-sung. Tenho certeza de que você não entenderia. Ponto. Acho que ele é só perturbado da cabeça, é isso. Acho que ele é do mesmo tipo de pessoa que Jung Jinwoo. Na verdade, ele é mais horrível e perverso. Acho que ele é viciado em causar dor aos outros como se fosse uma droga para ele ou algo assim. Isso é possível, mas eu pensei que ele tinha algum tipo de razão. Pessoas como ele são incompreensíveis, e acho que ele estava apenas atuando. Estou convencido de que o motivo de ele usar uma máscara era para interpretar um personagem que queria interpretar. Ele estava apenas atuando como alguém que odiava e queria se vingar da humanidade. Eu estava tentando entendê-lo também. Entender ele. Queria saber por que ele incentivou a República a declarar guerra e por que invocou um demônio em Laios. No entanto, não consegui descobrir nada. No começo, pensei que estava enganado porque estava convencido de que um motivo era necessário para travar guerra e causar dor aos outros, mesmo que ele derive prazer disso. Ele realmente é um lixo. Contudo, eu não estava enganado. Ele não tinha motivo. Ele só queria se divertir. Ele é exatamente esse tipo de pessoa. É se divertir. Kim Sung mordeu os lábios e começou a tremer. Tudo pelo que ele passou e sofreu até agora aconteceu por causa do hobby maldoso daquele lixo. Sua fúria era indescritível. Certeza de que muitas coisas aconteceram em sua vida anterior que ele ainda não me contou. Devem ter ocorrido várias batalhas, mas a dor que ele, a humanidade e seus companheiros enfrentaram foi tudo por causa de... Foi tudo por causa disso, Kim Sung murmurou. Muitas pessoas morreram de forma horrível. Kim Sung estava questionando as intenções de Jin Cheong e, depois de ouvir minha sugestão, se sentiu abatido e furioso ao mesmo tempo. Não poderia deixar de simpatizar com ele, pois se estivesse no lugar dele, teria reagido de forma ainda pior. Mesmo assim, havia algo que eu ainda queria saber. Queria saber se Kim Sung e a Guilda Azul tinham alguma ligação com a morte de Park Deok-gu. Park Deok-gu morreu para proteger o lixo mascarado, e tenho certeza de que sua morte foi a motivação para a fúria do lixo mascarado e sua busca por vingança no continente. Minha suspeita só aumentou, já que a Guilda Azul e Kim Sung estavam envolvidos no plano do lixo mascarado. Será que houve algum mal-entendido? Não saberia até ouvir toda a história.
Tenho certeza de que saberei aos poucos. Eu estava com fome e cansado. Tomei uma poção para me manter acordado, mas claramente ela não estava mais funcionando. Precisava acalmar o furioso Kim Il-sung, mas também queria respostas para uma outra grande questão. Não podia perguntar diretamente sobre o chefe final, mas talvez fosse uma boa ideia levá-lo a falar sobre isso. Decidi abordar a situação de forma mais ampla, pois tinha certeza de que ouviria muitas histórias diferentes dele. Dei um tapinha no ombro de Kim Il-sung e disse: "Isso não aconteceu e não vai acontecer de novo, então se acalme." "Sim, você está certo", disse ele, mas ainda parecia desconfortável. "Ele está morto e já pagou pelos seus pecados. Claro, não sei os detalhes do que aconteceu, porque não sou um regressor como você, mas está tudo acabado. Isso deve bastar." Kim Il-sung sentiu satisfeito, mas seu rosto ficou sombrio ao ouvir minha última frase. "Na verdade, ainda não acabou", disse ele. "Jung Jin-woo, Lee Seo-woo e Tusot Jin-cheong já não estão mais aqui, mas ainda há uma ameaça. Eu te contei que sou um regressor porque queria aliviar um pouco o peso dos meus ombros, mas também preciso de ajuda para enfrentar a ameaça que está por vir." Sim, era isso que eu estava esperando, Il-sung. Vamos acabar com tudo e ser felizes para sempre. Agora que penso nisso, a deusa Benigore. Sim, uma ameaça ainda existe, respondeu Kim Il-sung e respondeu. Ponto. Ponto. O fragmento do Deus exterior. O fragmento do Deus exterior? Sei que isso parece estranho, mas não vou te contar mentiras. Vou te falar sobre o Deus exterior que a senhorita Sun Yeon viu no buraco de minhoca. Não sei como ele conseguiu chegar até aqui, e também não sei suas motivações. Ponto. De qualquer forma, ele odeia os humanos, mas está tentando controlar o continente. Acho que seria mais apropriado dizer que ele está tentando manter a população. Isso é algo que ouvi do próprio Jin Cheong na minha vida passada. Hã? Notei algo estranho. A humanidade não tinha sido aniquilada. Eu ainda me lembrava de Kim Il-sung sozinho no mundo de sua consciência, um mundo que ele tinha visto antes de sua regressão. Obviamente, não havia sobreviventes, e eu me lembrava de que ele já havia aceitado essa verdade na época. Portanto, não poderia deixar de questionar suas palavras sobre como o Deus exterior queria manter a população, pois a cena que vi era diferente. O que está acontecendo? Imediatamente, pensei em duas possibilidades. A primeira era que o verdadeiro objetivo do Deus exterior era destruir o continente. Deus exterior também não é perfeito. Os deuses não eram perfeitos. Benigore havia enfatizado isso. Imaginei que era por isso que precisava reunir seguidores. Precisava de poder divino. Era apenas um fragmento, então provavelmente percebeu que não conseguiria devorar todo o ser vivo do continente sozinho. Portanto, decidiu fazer os humanos lutarem entre si, atraindo pessoas para o seu lado. Depois de reunir poder divino suficiente, abandonou seus seguidores. Devorou o continente e traiu seus seguidores. Depois disso, provavelmente foi para outro continente fazer a mesma coisa. A segunda possibilidade era que o verdadeiro objetivo do Deus exterior fosse gerenciar. É possível. Se estivesse no lugar dele, provavelmente estaria interessado em administrar o continente, especialmente se estivesse realmente interessado nos humanos. O Deus exterior não tinha ninguém mais, então tenho certeza de que ele queria brincar de Deus, gerenciando o continente. A questão era como o continente chegou àquele ponto. O que eram aquelas ruínas que vi no mundo da consciência de Kim Il-sung? A possibilidade é baixa, mas o lixo mascarado não traiu o Deus exterior, né? É difícil imaginar o lixo mascarado obedecendo cada palavra do Deus exterior e se tornando seu seguidor leal. O lixo mascarado provavelmente se juntou obrigada com a vingança em mente, e pelo seu comportamento e atitude, vi que sua sede de vingança era insaciável. O Deus exterior estava pensando em manter a população do continente, enquanto o lixo mascarado queria aniquilar a humanidade. Jin Cheong provavelmente fingiu ser um seguidor leal e depois traiu o Deus exterior ao destruir o continente. Também havia a possibilidade de ele ter influenciado o Deus exterior para executar seus planos. Se minha segunda suposição estivesse correta, aquele desgraçado era um verdadeiro canalha. Ele era definitivamente um mestre da traição. Regressor Instruction capítulo 554 Claro,
Não tenho como garantir que o fragmento do Deus exterior está mesmo tentando manter a população. Tenho vergonha de dizer isso. Na época, não consegui obter mais informações. No fim, fui o único sobrevivente, então é bem possível que Jin Cheong tenha mentido ou que o fragmento do Deus exterior simplesmente tenha desistido. No fim? Sim, fui o único que restou vivo naquela época. O quê? Ponto. Ponto. Entendo. Então não se lembra. Do que está falando? Não é nada. Kim Sung parecia desapontado. Acho que ele esperava que eu me lembrasse do nosso encontro no mundo de sua consciência, mas decidi manter isso em segredo, pois não era tão importante no momento. Além do mais, preferia manter segredo porque isso abriria muitas perguntas caso revelasse a verdade. Enquanto eu organizava os acontecimentos na minha mente, novas indagações surgiram e descobri alguns fatos interessantes. Por exemplo, Kim Sung sendo o único sobrevivente no continente e a ligação entre o fragmento do Deus exterior e o lixo mascarado. Havia também diversas coisas que nem mesmo Kim Sung sabia, o que só aumentou minhas indagações. Acho melhor pararmos por aqui por hora. Deve estar exausto de me ouvir falar a noite toda. Se estiver cansado, pode descansar aqui hoje. Não, os outros membros da guilda provavelmente estão nos esperando. Seria bom se pudesse me contar mais sobre o fragmento do Deus exterior enquanto caminhamos. Também podemos ir até a cidade e comer alguma coisa. Ah, parece uma ótima ideia. Qualquer detalhe, por menor que seja, por favor, me conte. Claro. Na verdade, eu deveria estar pedindo para você ouvir. Kim Sung parecia realmente aliviado. Estou certo de que ele decidiu me contar tudo isso porque percebeu que não poderia fazer tudo isso sozinho. Ele parecia ter se livrado de todo o fardo, assim como quando nos encontramos no mundo de sua consciência. Ele sabia o que estava por vir, mas não tinha ideia de como resolver ou por onde começar, então sua reação não era estranha. Tenho certeza que nosso adorável regressor só conseguia pensar se tornar mais forte para proteger a todos. Obviamente, ele poderia explicar a ameaça e dizer como nos preparar para ela, mas ele não era muito bom nisso. Fiquei feliz em vê-lo mais tranquilo. Se eu fosse descrever sua aparência, parece alienígena. Não é como os elfos ou outras raças. Só de olhar, você sente uma reverência indescritível. É como se estivesse diante de um advento de um deus no mundo real, mas, ao mesmo tempo, é diferente. Benigor e os outros deuses estão mais próximos dos humanos, enquanto o deus exterior vem de uma dimensão superior. Nesse caso, além de Jin Cheong, sim, há outras que acreditaram nele e abandonaram a humanidade. Chamados discípulos de Deus, e essas pessoas começaram a influenciar o continente seguindo a vontade do fragmento do Deus exterior. NT, discípulo de Deus na outra versão está como apóstolos. Claro, Jin Cheong estava no topo. Assim como você é o símbolo de Benigore, ele também era o símbolo do fragmento do Deus exterior. Estavam acumulando poder divino. Aquele desgraçado era uma barata. Aposto que ele sobreviveria de alguma forma, mesmo se fosse teletransportado no meio de um deserto imenso. Enfim, o fragmento do Deus exterior precisava desesperadamente de poder divino, porque, para os deuses, poder divino é basicamente energia e dinheiro. Não importava seus objetivos, precisava disso. 1. Como esperado, não foi difícil reunir poder divino através de seus seguidores. Eu entendi o que Kim Sung quis dizer sobre sentir uma reverência indescritível, pois eu também senti isso ao olhar para Benigore. No entanto, era evidente que o fragmento do Deus exterior era uma presença avassaladora, capaz de suscitar até mesmo Kim Sung. Tenho certeza de que sua aparência era capaz de suscitar as pessoas. É bem provável que decidiram seguir imediatamente após alguns milagres. Além da especialidade de Jin Cheong em fabricação e incitação, provavelmente conseguiu muitos seguidores naquela época. Deve ter sido moleza. Não entendia por que só uma parte da humanidade foi aceita como seguidores. Não veio sozinho. Tinha seguidores, e eles pareciam anjos, descreveu Kim Sung. Parecia que também tinha seu próprio exército. Foi sorte que Kim Sung decidiu me contar tudo isso hoje, em vez de posteriormente. Ele continuou falando, e eu escutava com atenção. Esse era a súmula do que ele me contou. O objetivo exato do fragmento do Deus exterior ainda é um mistério. Superficialmente,
Parecia que queria manter a população humana. Esse objetivo não seria estranho se assumirmos que não conseguiu ou não pôde obter um continente próprio para gerenciar. A aparência do fragmento do deus exterior não era tão diferente dos outros deuses. Apesar de alienígena, ainda conseguia suscitar reverência nos humanos. Nem Kim Sung sabia ao certo a força do fragmento do deus exterior. Por enquanto, presumia que ele era mais poderoso que Belial, e provavelmente ataques abaixo de semimíticos seriam inúteis contra ele. Ou seja, poucas pessoas seriam capazes de causar dano. O fragmento do deus exterior tinha seguidores, que a humanidade chamava de anjos. Esses anjos apoiavam o fragmento, e eu estimava que seus números eram comparáveis às divisões de Donovan ou Rimura. É muito provável que tenha sido invocado no norte. A primeira batalha aconteceu no norte, e eles começaram a agir mais ativamente depois disso. Ainda havia muito a ser investigado, mas não era como se não pudesse mais ouvir a história de Kim Sung. Enfim, parecia que a primeira coisa a fazer era estabelecer uma base no norte. Ele disse que não tinha certeza, mas é melhor do que não fazer nada. Não estava com muita expectativa, pois as coisas não iriam acontecer exatamente como Kim Il-sung havia vivido em sua vida passada. Afinal, as pessoas mudam sua postura e escolhas de acordo com as circunstâncias, e eu também estava preocupado com o efeito borboleta. Estou certo de que o efeito borboleta era a causa de Kim Il-sung não saber o que fazer, mas agora as coisas haviam mudado. O fragmento do deus exterior certamente apareceria. O fragmento do deus exterior era o inimigo do continente, e sua chegada era inevitável. Mesmo que centenas de borboletas começassem a bater suas asas, a chegada do fragmento do deus exterior continuaria sendo inevitável e iminente. Mas isso pode ser fácil. Podemos nos preparar para isso. Podemos treinar nossas tropas que possam enfrentá-lo e fazer uma barreira contra o fragmento do deus exterior. Também podemos preparar armas capazes de causar dano. O lixo mascarado, Jin Cheong, já saiu de cena, então tínhamos a vantagem. Comecei a pensar em várias possibilidades diferentes, o que talvez deixou Kim Il-sung preocupado. Sr. Ki-leong, você parece cansado. Ah, estou um pouco cansado, mas consigo aguentar. Estou com fome, então deveríamos pedir. Já pedi com antecedência. Tudo bem para você pão e ensopado? Sim, tudo bem. É o que você costuma comer pela manhã. Parecia tão imerso nos seus pensamentos que não queria incomodar perguntando. Está tudo bem, teria pedido a mesma coisa de qualquer maneira. Que bom. Que tal deixar os pensamentos de lado por hora e comer? Você ainda está se recuperando, e sinto que está realmente cansado. Estou preocupado que talvez eu tenha tomado muito do seu tempo, disse ele, preocupado. Não precisa se preocupar tanto. Estava um pouco cansado, mas minha resistência era maior que a das pessoas comuns, então passar a noite em claro não deveria ser um problema. Também tomei discretamente uma poção de recuperação de fadiga. Infelizmente, parece que Kim Il-sung me via como alguém frágil, pois ele estava preocupado que eu desmaiasse. Achei engraçado que ele estivesse preocupado comigo, mesmo sendo o motivo pelo qual tive que passar a noite em claro. Ainda assim, ele estava certo, eu realmente estava cansado. No momento em que entramos no restaurante, todos os olhares se voltaram para nós, então não pudemos continuar nossa conversa. Kim Il-sung poderia facilmente lançar uma magia, mas os olhares de tanta gente eram difíceis de ignorar. Por que tem tanta gente aqui tão cedo? Os coreanos são realmente aplicados. Notei pessoas sorrindo enquanto arrastavam seus corpos cansados para o trabalho. Era tão cedo que comecei a me preocupar que estivessem infringindo o horário de trabalho permitido por lei. Eren estava realmente agitada logo cedo. Vi pessoas se reunindo para formar grupos, e muitos aventureiros no restaurante começavam o dia preparando o café da manhã. Estava olhando distraidamente para os aventureiros quando um simples pão e ensopado foi colocado à minha frente. Comecei a comer enquanto Kim Il-sung falava comigo, mas eu realmente não estava prestando atenção nele. No fim, Kim Il-sung me disse para parar de pensar nisso, mas eu não conseguia tirar da cabeça a vida passada dele. Qual é o ponto-chave? Eu estava pensando no que poderia me envolver em algo extremamente vantajoso. Essa é a parte mais importante aqui. Não tenho certeza, mas se tomar isso como garantido, com certeza ouviria informações úteis. Poder divino. O lixo mascarado Jin Cheong havia perecido,
mas seus seguidores ainda estavam por aí. Certamente os habitantes do país democrático não devem se deixar enganar pelos seguidores de Jin Cheong, já que sua fé em Benigori era forte, mas precisamos estar preparados. Precisávamos nos preparar para o fragmento do Deus exterior. Não podíamos enfraquecer seu poder, mas éramos mais do que capazes de impedir seu crescimento. Não poderíamos contar a todos sobre o que estava por vir, mas poderíamos dar dicas. Sem educação, informação e explicação, não seria surpreendente se algumas pessoas acabassem enganadas pelo culto do fragmento do Deus exterior. Tínhamos muitas coisas a fazer, e decidi começar com o trabalho mais fácil. Sorri enquanto assentia. Kim Sung viu e se também sorriu. 3 dias depois, no Dali do país democrático, não, toda a mídia do continente divulgou a mesma notícia com a mesma manchete. A deusa Benigori desceu novamente no corpo do cardeal honorário Lei Kileone. Um demônio antigo com a máscara de um deus e um anjo destruirá todo o continente e fará com que todas as criaturas vivas lamentem. Que tipo de preparações precisamos fazer? Repórter, Kim Sung-keong do Daily do País Democrático. Regressor Instruction capítulo 555. Vamos começar com o anúncio de hoje. Agradeço sinceramente a todos que vieram a esta coletiva. Primeiramente, vou fazer um breve briefing. À meia-noite do dia 24, o cardeal honorário Lei Kileone, da Guilda Azul, voltou de suas férias, e a deusa Benigori se manifestou novamente em seu corpo. Foi inesperado, portanto, não conseguimos preparar muita coisa. Mas precisamos fazer um anúncio oficial, pois recebemos uma mensagem da Guilda Azul sobre a descida da deusa Benigori, não, sobre a vontade da deusa Benigori. Ponto. Um demônio antigo, com a máscara de um deus e um anjo, vai destruir todo o continente e fazer todas as criaturas vivas lamentarem. Essas ameaças ao nosso modo de vida se ocultaram na escuridão. Não estou em posição de dar muitos detalhes, mas essa ameaça será devastadora para a humanidade e para o continente. Precisamos nos unir para enfrentar a ameaça iminente. Já passamos por muitas ameaças e conflitos. Ponto. Tenho observado vocês por muitos anos enquanto vivem neste continente. Houve mortes e nascimentos, momentos de dor e maldade. No entanto, minha fé na humanidade jamais vacilou. Decidi usar o corpo do cardeal honorário Lei Kileong para dizer a todos que sempre acreditei na bondade intrínseca dos humanos e, no final, vão escolher o caminho certo. Ponto. Esta é uma grande provação, que definirá o destino do continente. Mas eu confio na humanidade. Não tenho dúvidas de que a paz retornará e que vocês conseguirão superar essa provação. Superem-na. Vocês conseguem. Por favor, superem essa grande prova. Mostrem à escuridão a força da luz da humanidade. Impedam que a escuridão de pisar neste solo sagrado. Ponto. É isso. Estamos planejando unir as igrejas dos outros deuses e formar uma organização para enfrentar essa escuridão. Muitas organizações religiosas estão aguardando a palavra de seus deuses, e confirmamos que a Lune também enviou sua mensagem por meio da senhorita Helena. Uma escuridão sem precedentes está se aproximando. O país democrático, a República, a União dos Reinos e a Federação concordaram que isso é uma crise continental. Vamos formar um comitê de gestão e proteção continental para cuidar e proteger o continente. Isso é tudo. O quê? É verdade? Por favor, repita, senhorita Oscar. Em breve, todo o continente estará sob o Comitê de Gestão e Proteção Continental, e os membros do comitê serão anunciados assim que a lista for definida. Estamos considerando todos os candidatos possíveis em toda a nação, organizações religiosas, exército e grandes guildas, e faremos o possível para escolher membros que sejam aceitos sem reservas pelo povo do continente. Até lá, os governos continuarão a administrar suas próprias regiões, mas assim que o comitê for formado, a mídia, editoras, comícios e embates estarão sob a gestão do comitê. O comitê tem um propósito específico, então nossa influência sobre os diversos grupos do continente será mínima. Acredito que isso precisa ser enfatizado, e é por isso que estou dizendo. Essas são todas as informações que o governo central tem para compartilhar. Vamos informar a todos assim que decidirmos os membros do comitê e outros detalhes menores. Agora, podem começar as perguntas. Sou repórter Kim Sung-keong, do Dali do País Democrático, senhorita Oscar. Sim, repórter Kim Sung-keong.
Tenho certeza que está ciente de que isso causará muita confusão. As pessoas já têm alguma ideia da ameaça iminente, e tenho certeza de que você já considerou o impacto que esse anúncio terá assim que for divulgado. De qualquer forma, porque parece que você está sendo vaga quanto à possibilidade de aniquilação da humanidade. Você já sabe da confusão que isso causará. Então, por que decidiu realizar essa reunião oficial? Pensamos bastante sobre isso. Como você mencionou, a maioria das pessoas terá dificuldade em aceitar essa notícia. Tenho certeza de que todos ficarão extremamente confusos. Então, mas somos fortes. Chegamos até aqui passando por muitas coisas e superando diversas ameaças. O cardeal honorário Lei Keelong acredita que essa é uma questão que todos os habitantes deste continente precisam enfrentar, e não apenas o governo, por isso decidimos seguir sua vontade. O continente pode superar a confusão e o medo. Assim como a deusa Benigore, eu também confio na humanidade. Isso é tudo. Sou Jacob, de Laios. Sim. A deusa Benigore mencionou que um demônio com a máscara de um deus e um anjo destruirá o continente e fará todas as criaturas vivas lamentarem. Isso mesmo. Estou curioso sobre a descrição. Um demônio com a máscara de um deus e um anjo. O que isso realmente significa? Não há mais detalhes. É isso. Muitas organizações religiosas estão tentando interpretar a vontade da deusa Benigore à sua maneira, mas ainda não fizeram muito progresso para um anúncio definitivo. No entanto, a descrição do demônio com a máscara de um deus e um anjo provavelmente não é apenas sobre sua aparência. Achamos que isso também indica que o demônio pode possuir poder divino. De qualquer modo, faremos um novo anúncio assim que conseguirmos interpretar completamente a vontade dela. Obrigado. Sou Sejeski, da Coluna da República. Sim. Estou curioso sobre os objetivos por trás da criação do Comitê de Gestão e Proteção Continental. Pode explicar como exatamente pretende administrar o continente? Todos sabem que a escuridão que paira sobre o continente ainda está presente. Itus Sotei e o invocador de demônios da República eram apenas uma parte dessa escuridão, e acreditamos que estão seguindo o mesmo caminho que aqueles dois. Acreditamos que o demônio com a máscara de um deus e um anjo está se ocultando na luz. Sua presença é uma crise por si só. Como líder de uma nação, espero que entenda que essa decisão foi inevitável. Quero fazer mais perguntas. Claro. Qual é o motivo para não revelar a descida da deusa Benigore através do espelho da deusa? O fato de o Comitê de Gestão e Proteção Continental estar restringindo os direitos de liberdade dos cidadãos é praticamente o mesmo que declarar lei marcial. Muitos estão preocupados que isso possa ser um cenário fabricado para dar mais poder ao cardeal honorário Lei Keelong. O quê? Que diabos esse maldito está dizendo? Tirem ele daqui agora. Alguns estão duvidando se a deusa Benigore realmente desceu e tomou o corpo dele. Durante a guerra com a República, houve suspeitas sobre o Sr. Jin Cheong ter convocado mortos-vivos. Então gostaríamos de saber se você está realmente declarando lei marcial e se a deusa realmente desceu. Calhe a boca. Ele é aliado do invocador de demônios. Como você se atreve a falar sobre lei marcial? O Sr. Jin Cheong não é um invocador de demônios. Veja este documento. Se investigarmos mais a fundo o que aconteceu na época, fica claro que o Sr. Jin Cheong também foi uma vítima. Quem deixou esse maldito entrar? Arrastem-no para fora agora. O Sr. Jin Cheong não é um invocador de demônios. MMM. Arg. MMM. Seu servo do demônio. Você sabe onde está agora? MMM. Não. Não o. ARGH. Chamem Inquisidor Hereje aqui. Não o. Lei Keelong, você não é humano. Não há como o comandante ter feito o que você o acusa. Não há como. Fechem a boca dele. Você é demônio com a máscara de um deus. Lei Keelong. É isso que você é. Merda. Tirem ele daqui. Ponto. E é por isso que queremos estabelecer o comitê. Como podem ver, ainda existem movimentos como esse no continente. Será muito inconveniente, e entendo que muitos estão preocupados. No entanto, tudo isso é pelo bem do continente. O comitê não será uma ferramenta para os que estão no poder. O cardeal honorário Lei Keelong também recusou repetidamente nossa oferta para se tornar membro do comitê. Sou repórter Kim Sung-kyong, do Dali do País Democrático. É por causa da saúde dele. Não.
Ele estava com muita dor quando a deusa Benigore tomou seu corpo pela primeira vez. Tenho outra pergunta. Você tem certeza de que não há nada de errado com o cardeal honorário Lee Ki-yong? É uma pergunta importante, e os habitantes do país democrático gostariam de uma resposta. Agradeceria se pudesse esclarecer. Isso é. Ponto. Traço. Estou bem. É realmente desagradável ver você comendo lanches deitado. Tenho certeza que as pessoas lá fora achariam isso chocante, comentou Lei Ji. Não há nada que possa ser feito, já que Benigore não desceu para o meu corpo. Se possível, seria mais eficaz mostrar Benigore descendo para o seu corpo enquanto todos assistem. Não vai exibir outro vídeo nos espelhos da deusa? Não posso fazer isso. Só posso dizer que não conseguimos filmar, e seria suspeito usar isso ao acaso. Na verdade, queria fazer outro vídeo, mas não era uma boa ideia. Eu não saberia como lidar com as perguntas de Kim Il-sung se dissesse que a deusa Benigore havia descido para o meu corpo. Já tinha ouvido sua história, então era melhor para mim fazer as pessoas entenderem as coisas sem prejudicar minhas chances de sucesso. Nosso regressor também achou que esse tipo de anúncio não era tão ruim. Meu coração estava pesado por ter que usar a mídia para garantir transparência, mas era tudo pelo bem do continente. No momento, nada era mais importante do que unificação. Na verdade, queria declarar guerra imediatamente, mas isso é melhor. Haveria muitas reclamações se eu fizesse isso. Claro, poderia lidar com as reclamações, mas ter influência administrativa sobre todo o continente seria mais benéfico para mim. Também era difícil gerenciar o continente sozinho, então um comitê era necessário. Enquanto estava imerso em meus pensamentos, Lei Ji, ao meu lado, começou a falar novamente. Viu o que aconteceu agora há pouco? Não foi nada estranho. Quantas pessoas acham que realmente se importam com isso? Estão sendo reprimidos pelos outros repórteres. Não temos o luxo de ficar de olho em todos que parecem fora de controle. De qualquer forma, é verdade. Onde você obteve essa informação e quanto você sabe? Vamos dizer que eu não inventei isso. Sabia. O que quer dizer com isso? Eu pensei que você iria tomar o controle do continente. Achei que você ia manipular a mídia, declarar lei marcial e se tornar um ditador nos próximos 100 anos. Mas eu sabia que você iria falar sobre uma ameaça iminente para ganhar influência. Não sou tão vil. O povo do nosso país não gosta de lei marcial, mas não temos escolha, pois estamos enfrentando uma crise real. Eu realmente não estou inventando, Nona. Não estou mentindo. Um erro e já era. Acha mesmo que eu declararia algo assim de bom grado? Eu simplesmente não tinha outra escolha. Parece que está falando sério. Claro. Então, não vai mesmo fazer isso? Não vai entrar para o comitê? Não, vou entrar para o comitê. Por que eu não faria isso? Ponto. Mas não vou me voluntariar. Vou esperar até que eles fiquem desesperados. Olhei para o jornal amontoado e vi vários títulos. Quem tem qualificações para líder? Vários candidatos foram nomeados, mas ainda é difícil. Repórter Kim Sung-kyung do Dali do País Democrático. Cardeal honorário Lee Ki-yong deve tomar uma grande decisão. Notícias do Vaticano. Um novo volume de Como o Alquimista e o Espadachim Gênio Amam foi publicado em menos de um mês. Os fãs celebraram o menor intervalo entre volumes. Repórter Kang Yumi da Cultura de Lindell, Lien Xiao da República foi nomeado, mas conseguirá obter o apoio dos líderes e do povo do continente. Notícias da República, uma decisão transparente deve ser tomada mais do que nunca. O que o cardeal honorário Lee Ki-yong está pensando? Repórter Kim Sung-kyung do Daily do País Democrático. Tudo estava se encaixando, e ninguém acharia estranho. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.